Vamos falar um assunto aqui para a gente abrir um pouquinho a mente com relação a tudo que vem de novo para o nosso planeta. De todo e qualquer tipo de conhecimento novo que vem para o nosso planeta. Vamos lá. Há 200 anos atrás nós tínhamos celular, esses celulares que nós temos hoje. Se há 200 ou 300 anos atrás a gente aparecesse com um celular desse que nós temos hoje e tirasse a foto de alguém e mostrasse para ela, como é que seria a reação da pessoa? Vamos mais distante. Se a gente pegar um celular desse que nós temos e levar a 2000 anos atrás e tirasse a foto de alguém e mostrasse para a pessoa, o que essa pessoa ia dizer? Acredito que alguns iam dizer que você roubou a alma deles, o espírito deles, ou aprisionou a alma dele dentro do aparelho. Você poderia ser até assassinado se você fizesse isso há 2000 anos atrás, porque eles não tinham nem ideia do que era um celular. E um avião, imagine um caça, um F-15, voando na época de Jesus, voando bem baixo, fazendo aquele barulhão. O que você acha? Como é que eles iam ficar se eles vissem um caça? Quando Santos Dumont estava pensando em fazer um avião, as pessoas fizeram o que com ele? Quando ele disse que ia fazer uma máquina voadora, elas ridicularizaram ele. Elas zombaram, dizendo que ele não ia conseguir, que isso não existe. E hoje nós temos os aviões, Então, é um caso a se refletir. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês percebam que tudo evolui, tudo cresce, Você vê que a informática hoje está de um jeito. Daqui a 2 meses já chegaram programas novos, chegaram coisas novas e o seu computador já está desatualizado. E você tem que estar sempre atualizando o seu computador. E vai ficando lento, vai ficando não aguentando, Então você vê que as coisas estão sempre evoluindo. Isso é no universo inteiro, tá, gente? Isso é no universo inteiro. Nós evoluímos não só na tecnologia, como evoluímos também na ciência, na moral. Nós nos melhoramos cada vez mais como espíritos, mais moralizados. Mesmo que muitos demorem, mas estão se moralizando. Mesmo que seja um passo muito lento, mas está. Tá? Isso depende da gente, é claro. Mas todos estão evoluindo. Uns mais rápido, outros mais devagar. Então a ciência também evolui. O detentor de todo o conhecimento da ciência é Deus. Esse conhece toda a ciência. Nem os espíritos muito elevados conhecem toda a ciência. Então o homem daqui da Terra está muito distante de ter todo o conhecimento da ciência, da tecnologia, da moral, de ter toda a prática da moral verdadeiramente. Então está muito distante em sua grande maioria. Então, o que eu quero dizer com isso? Sempre virá algo novo, Por isso que a espiritualidade sempre está levando à reencarnação, principalmente em planetas de provas e expiações, grupos de espíritos mais evoluídos, mais esclarecidos, para estar trazendo esses conhecimentos, seja na música, seja na parte espiritual, seja na medicina, em todos os aspectos, Todos os aspectos, porque muitos desses espíritos eles já trazem esse conhecimento do plano espiritual e eclode aqui, quando ele começa a estudar, as coisas vão eclodindo através do que um rapaz, por exemplo, muito evoluído, que tem um conhecimento de medicina muito grande, que ele traz do plano espiritual, já de outras vidas, ou até de outros planetas. Quando ele começa a estudar a nossa medicina aqui, ele aprende rápido, porque é como se ele já soubesse daquilo tudo, e através do que ele estudou ali, é o gatilho para que coisas novas relacionadas à medicina ele mesmo traga. Vai vir como, ele vai achar que é uma invenção. Ele vai achar assim, poxa, eu tive uma ideia para resolver aquele problema na cirurgia tal que ninguém consegue resolver, eu vou fazer isso aqui. Aí ele consegue, resolve.
Aí ele fica famoso, conhecido, porque ele descobriu aquilo. Na verdade, ele já traz aquilo. Ele já tinha aquele conhecimento. Claro que isso não é regra, tá, gente? Existem exceções à regra. Eu estou dizendo uma situação. Né? Então isso também é usado no conhecimento espiritual. Exemplo, um espírito muito evoluído encarna aqui na Terra, quando ele estuda ali um livro espiritual, por exemplo, o Livro dos Espíritos, ou qualquer outro livro psicografado, seja de Chico ou de outro médium sério, ele vai aprender o que está ali, o que ele lê vai parecer que ele já sabe aquilo tudo, que ele está só lembrando, e virão outras informações com relação àquilo que não está ali. Que informações essas novas estão vindo nele de repente? Na verdade, são conhecimentos que já estão no espírito dele, que estão eclodindo. E aí ele traz aqueles conhecimentos novos. Então, muitos vão achar que aquele novo que ele está trazendo é loucura. Mas não. O espírito dele já está com aquilo. Tá? Também não é regra. Existem exceções. Tá? Pode ser que aquele conhecimento não esteja nele, mas ele recebe da espiritualidade por inspiração, por intuição muito forte. Né? Aí vai depender dele, dos outros, confiar se aquilo realmente, vai ter que analisar, vai ter que questionar para ver se realmente é da espiritualidade, aquela coisa toda que você já conhece. Então, temos que analisar. Tecnologia nós temos há pouco tempo, então vocês percebam o quanto nós somos atrasados, a humanidade da Terra atrasada. Nós temos tecnologia há pouco tempo. Né? A tecnologia que nós temos hoje, ela está aí há muito pouco tempo. E nos mundos onde a tecnologia já está avançada há 10 milhões de anos. 10 milhões de anos na nossa frente. 10 milhões. Como é que é uma tecnologia 10 milhões de anos à nossa frente? Se a gente ver, nós vamos dizer o quê? Que é loucura, que não existe, ou é uma magia. Quem está com a tecnologia 10 milhões de anos na nossa frente, eles enxergam a gente como seres muito primitivos, igual a gente enxerga os outros de milênios atrás. Eles vão enxergar a gente como muito atrasados, muito primitivos. Né? E esses que têm a tecnologia 10 milhões à nossa frente, tem aqueles que têm a tecnologia 30 milhões à nossa frente. Então os que estão 30 milhões à nossa frente, 30 milhões de anos à nossa frente, eles vão achar que os que estão a 10 milhões de anos à nossa frente são atrasados também. Então imagino que os que estão 30 milhões de anos à nossa frente vão pensar da gente. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o universo é infinito, né, gente? Vários planetas mais antigos, humanidades bem mais antigas do que a nossa. São muitas as humanidades mais antigas do que a nossa, com muito mais tecnologia, com muito mais conhecimento na ciência, com muito mais moral. E outros que são bem mais atrasados do que a gente também. Né? Então, é importante que nós estejamos atentos a isso, para estarmos abertos a tudo de novo que vem da espiritualidade. Porque não virá uma voz no céu, eu sou Deus. Estou trazendo aqui agora um conhecimento novo para vocês. Não. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão pegar os espíritos que têm esses conhecimentos novos, mais avançados, e vão levá-los à reencarnação, para esses espíritos trazerem esses conhecimentos. Entendeu? E aí, como é que a humanidade daquele planeta vai receber esses espíritos que estão sendo mandados por Deus para a reencarnação, para trazer esses conhecimentos novos? Nós receberemos eles bem ou receberemos eles mal, com hostilidade, porque eles estarão trazendo algo muito além da nossa concepção e do nosso pensamento, e nós chamaremos eles de loucos? O que a gente vai fazer, gente, com eles? Vamos refletir mais um pouco. Vamos lá em Júlio Verne. Já ouviram falar em Júlio Verne? O escritor francês, nascido em 1828, desencarnado em 1905, que escreveu 5 Semanas e um Balão Submarino, As 20.000 Léguas Submarinas, A Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem ao Centro da Terra, obras de Júlio Verne. O que ele trazia ali, através dessas ficções científicas? Ele trazia muitos conhecimentos espirituais, sem as pessoas perceberem. Através daqueles livros,
ele estava falando de uma viagem ao centro da Terra. O que tem no centro da Terra, gente? Qual é a dimensão que está justaposta ao centro da Terra? É o abismo. É o abismo. Então ele já estava ali insuflando uma ideia para o futuro. Bem devagarzinho, tá vendo? Que tem que ser devagarzinho. Ele já não foi falando tudo que tem lá, ele foi trazendo através de uma ficção científica. E já chamaram ele de maluco. Tá? O reverendo britânico Vale Owen, que ele era um reverendo, né? Ou seja, ele não era espírita, né? Nem um bandista, né? Então, ele demorou 10 anos para aceitar as manifestações espíritas. Ele ficou ali lutando contra aquilo até que ele se rendeu e aceitou. E escreveu um livro, A Vida Além do Véu, que trazia a vida numa colônia espiritual, que muitos acharam que era loucura. Como? Vida, uma colônia espiritual, espíritos. Chico Xavier, quando psicografou O Nosso Lar, logo depois do Vale Owen, acharam que Chico Xavier estava plagiando a obra do Vale Owen. Chico Xavier trazendo espíritos que viviam em comunidade, que tinham rádio, se comunicavam por rádio, até contrabando em Nosso Lar tinha, alimentação, né? Acharam que era uma loucura, que era uma viagem da cabeça dele, e hoje essa obra é tida como maravilhosa, como verdade, mas naquela época era tido como loucura. Talvez também poderia ser uma fascinação de Chico, poderia estar fascinado ou obsidiado, é o que pensavam, né? Ou uma imaginação muito fértil, né? Então acabavam questionando exageradamente, né? Usando de doutrinas, que tudo tem que ser questionado, e a gente acaba questionando exageradamente, não aceitando nada de novo que vem do universo, né? Quem diria que Galileu que disse que a Terra é que girava em torno do Sol e não o contrário. Quando Galileu disse isso, aqueles que se diziam os detentores de toda a verdade, os intelectuais da época, religiosos e outros, não aceitaram de jeito nenhum essa teoria. E eles eram intelectuais, estudiosos, inteligentes, eram ditos como esses têm os conhecimentos. Então o que eles dizem é lei. Fulano de tal disse, está dito. Levaram Galileu aos tribunais para ele desmentir isso. Olha o que fizeram com ele. Levaram ele aos tribunais só porque ele disse que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. Levaram ele aos tribunais. Estamos a mesma coisa ou mudamos? Praticamente nada. Estamos a mesma coisa, gente. Estamos a mesma coisa. Então, o que é impossível hoje, amanhã é totalmente possível. Hoje é impossível nós viajarmos na velocidade da luz. Daqui a um tempo será totalmente possível, e daqui a um tempo um pouco maior a velocidade da luz se tornará muito lenta. Muito lenta. Tá? A tecnologia no plano espiritual ela é muito mais avançada, tanto no das trevas como no da luz. O da luz é muito mais avançada do que o das trevas. E existem aeronaves etéricas, feitas de matéria astral, ou antimatéria, ou antiátomo, antieletro, matéria extrafísica, chamem do que vocês quiserem, que viajam bem mais rápido do que a velocidade da luz. Existem naves das nossas colônias aqui, que muitos chamam de aeróbos, outros chamam apenas de naves, ou veículo voador, que viaja para outros mundos muito rápido, sem os tripulantes terem que adormecer e acordar daqui a 10 anos. Não. Eles chegam bem rápido, em 5 minutos, 3 minutos. Adentram buracos de minhoca ou trilhas energéticas, né, no universo. E podem até ir para outras galáxias, né? Então, precisamos prestar atenção. Dante
Alighieri a espiritualidade teve que cessar as excursões de Dante no abismo, porque as informações que ele estava trazendo, as pessoas estavam ficando bem loucas com as informações que ele estava trazendo, então tiveram que encerrar as excursões no abismo. O que será que tem no abismo? Que é um mundo dentro de um mundo. Quem são os espíritos que estão lá? Lembrando que os espíritos estão por toda parte, no centro da Terra, debaixo d'água, em toda parte, como já foi dito em algumas doutrinas por aí. Quem são os espíritos que estão lá? Ou que estavam, já foram retirados? Qual é o conhecimento que eles têm? Há quanto tempo eles estão lá? Quem são eles? Quem são esses ditadores do inferno, ou das trevas, ou do abismo? Quem são eles? Qual é o grau de inteligência deles? Há quanto tempo eles existem? Será que antes de nós adquirirmos a luz da razão, eles já eram quem eles eram? Considerados deuses no universo? Com um conhecimento estrondoso, muito mais avançado do que o nosso? Imagine a tecnologia que eles trazem dos seus mundos, os quais eles foram exilados. Imagine a força mental de um espírito desse. A força, um espírito que consegue manipular consciências, várias consciências ao mesmo tempo, centenas, milhares ao mesmo tempo, um espírito que consegue dominar todas as consciências, sem elas perceberem que estão sendo dominadas. Tamanha é a força mental que ele tem, sua capacidade de hipnose coletiva, de força mental, de conhecimentos, no mentalismo, na hipnose, na manipulação psíquica. Lembrando que os espíritos, eles podem manipular as suas emoções, seus pensamentos, e tem espíritos que são mestres na indução mental, sem você perceber que está sendo usado por um espírito e sem você saber que você tem mediunidade. Às vezes você pode achar que eu não sou médium ostensivo, será? Será que você não é? Pode ser que você seja e nem saiba. Existem escritores que escreveram muitos livros e foram inspirados por espíritos, sem saber que estavam sendo usados por espíritos. Foram inspirados e intuídos por espíritos. Muitos livros os quais eles escreveram e não sabiam que estavam sendo usados por espíritos. Muitos palestrantes, não só de conhecimentos espíritas, mas como de medicina, de engenharia ou de qualquer outra área, quando dão palestras, estão canalizados, ou algum espírito está irradiando os seus pensamentos neles, e eles não sabem que estão sendo usados por espíritos. Mas eles já têm o conhecimento, é exatamente por isso que eles serão usados, porque quanto mais conhecimento ele tiver, fica mais fácil para um espírito usá-lo por causa do conhecimento que ele tem no arcabouço mental. Imagine um médico com mestrado, não sei quantos mestrados, não sei quantos doutorados. Um espírito desencarnado que é médico, que também tem muito conhecimento, irá usá-lo, porque ele tem bastante conhecimento. Então o espírito vai encontrar no arcabouço mental daquele médium encarnado muito conhecimento. Então fica mais fácil para ele ser fiel às inspirações e às intuições que o espírito irá irradiar nele, porque aquele médico tem um conhecimento. Agora, se pegar uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de medicina, o médico desencarnado vai irradiar os pensamentos naquela pessoa que não tem conhecimento? Não. Aquela pessoa não vai conseguir interpretar as intuições e as inspirações que ele vai colocar nela, porque ele não tem aquele conhecimento. Então perceba que os espíritos, se você for trazer um conhecimento, ele precisa que o médium tenha conhecimentos no arcabouço mental dele, para que o espírito possa irradiar, intuir e inspirar. Para que o médium seja fiel às intuições e às inspirações daquele espírito, é necessário que ele tenha um certo conhecimento daquela situação que o espírito está intuindo. Então, é uma ignorância muito grande uma pessoa dizer assim: aqui não tem livros decorados na cabeça. Chega a beirar a burrice, porque Chico Xavier já falava assim: um médium que não estuda é um saco vazio que não para em pé. Um médium, para trazer um conhecimento espiritual, ele tem que estudar.
Não existe isso de não estudar. Isso é desculpa de gente preguiçosa, que não tem atitude, não tem audácia e tem preguiça mental de ler. Com atenção. Tá? Deus vai me dar tudo. Não vai não. Não vai não. Você tem que fazer por onde? É claro que pode acontecer da espiritualidade tomar as suas mãos de forma mecânica e sair trazendo conhecimento, mas isso não é em todos. Não é em todos. É só quando se faz muito necessário. A maioria dos médios vai ter que estudar, inclusive aquele que psicografa de forma mecânica, porque senão ele vira um boneco de fantoche, um robô. Tá? Então, tem que estudar, sim. Vários palestrantes que trazem um conhecimento profundo, aí na internet, eles estudaram por anos, muitos anos. Todos eles, não só os que trazem conhecimentos espirituais, como um médico, como um engenheiro, um professor de matemática que dá aula no YouTube. Eu tenho um amigo que tem um canal no YouTube e ele é um professor de matemática. Para ele dar aula, ele teve que estudar muito. Senão, como você vai falar sobre um assunto que você não tem o conhecimento? Tá? Mesmo que o seu espírito seja um espírito evoluído, já com todo o conhecimento no arcabouço mental, mas você está encarnado, está no esquecimento. Você precisa relembrar. Se você é muito evoluído, quando você estudar o conhecimento espiritual, o seu espírito vai relembrar e vai vir mais informações que não está ali, porque o seu espírito já traz essa bagagem. Ele já traz, é um espírito que caminhou há muito tempo, ele traz essa bagagem, então vai ficar fácil para os espíritos superiores o intuí-lo, o inspirá-lo com conhecimentos novos. E os conhecimentos velhos, ele pode trazer os conhecimentos velhos com uma visão mais expandida, com uma outra visão, uma visão mais expandida daqueles que têm uma visão um pouco menos expandida, porque tudo evolui, tudo precisa evoluir. No universo tudo está em movimento, tudo está em evolução. Não podemos ficar parados no tempo. É o caso da professora e filósofa, Lucilena Galvão, que ela, dentro dos livros filosóficos que ela estuda, e muito, ela traz outras explicações mais amplas, mais profundas e mais acessíveis às pessoas, tornando muito mais fácil o entendimento e sendo alcançável para todos que queiram seguir essa linha de raciocínio. É bem interessante, porque ela traz assuntos. Eu estava vendo um dia desse o mesmo livro, o Caibalion, falado tanto por ela quanto por Wagner Borges, os dois falando sobre as leis herméticas. E o entendimento, a conversa entre os assuntos, ele concordando e as explicações nos trazem assim uma amplitude de entendimento que a gente consegue ter uma visão muito mais profunda, muito maior do que simplesmente só ficar fixado em uma única vertente, em uma única direção. Então, essa comunicação é muito boa. Nós estamos vivendo um tempo de mudanças muito forte. Uma separação de joio e de trigo, isso é real. Uma transição planetária. Né? E aqueles que trazem o conhecimento espiritual, independente da religião, seja da religião que for, porque Deus está em todas as religiões. Todas as religiões têm um conhecimento moral elevado. Tá? Deus conversa com seus filhos de acordo com sua crença. Ele não vai deixar de instruir por causa disso. Porque Deus não tem religião, mas Ele te instrui de acordo com o que você acredita. Então é importante que nós não estejamos com as mentes engessadas com doutrinas, filosofias, crendices ou religiões, senão fica difícil. Então nós estamos vivendo num momento onde
Aqueles que trazem um conhecimento moral, conhecimento de evolução, de reforma íntima, eles precisam estar unidos, não separados. Porque os apologistas da verdade espiritual, eles estão desunidos, estão separados. E nisso a gente perde muito. Nós seremos muito mais fortes se nós todos estivermos unidos, de todas as religiões, independente das convicções, das divergências de opiniões. Nós devemos estar juntos em fraternidade em prol da evolução, do progresso, da felicidade e para que o amor seja estabelecido nesse planeta de uma vez por todas, porque ninguém mais aguenta sofrer aqui. Ninguém mais aguenta ódio. Em vez de estarmos fazendo isso, os apologistas da verdade espiritual estão degladiando entre si sobre quem está falando a verdade, quem está falando a mentira. Eu vou desmascará-lo. Esse aqui está mistificando. O meu mentor é mais evoluído, é mais sábio, ele tem mais conhecimento, o mentor dele é mais fraco. A espiritualidade dele é muito fraca, a minha espiritualidade é forte. Eu vou fazer de tudo para desacreditá-lo. Eu vou fazer de tudo para desmascará-lo. E esquece o propósito maior, que é ajudar as pessoas a evoluírem. Os irmãos de fé estão brigando de uma forma, quando você traz alguma coisa diferente do que o outro pensa, de uma forma, o outro entra em fúria, sem mostrar que está entrando em fúria, falando manso, vestindo uma máscara de mansuetude, que não é a realidade. Na verdade, a pessoa é intolerante, extremista, sectarista, fundamentalista, extremamente doutrinário. E as divergências de opiniões, elas descambam para o lado pessoal. Uma pessoa acaba perseguindo a outra porque ela pensou diferente ou falou alguma coisa que ela não aceitou, e se torna uma perseguição, se torna pessoal. E aí começa a ficar bem perigoso. Muito perigoso. Porque às vezes são pessoas que nem se conhecem. E muitos karmas podem ser adquiridos nessas atitudes. Muitos karmas. E quando os karmas são adquiridos, pode demorar séculos para ser resolvidos, para ser resolvido. Lá nas trevas tem um monte de religioso desencarnado que usou mal o conhecimento. Usou mal o conhecimento. Mal como? De todas as formas. Para ficar rico, para benefício próprio, lutando contra o outro irmão de fé, sem necessidade. E desencarnaram e foram para as trevas e passando um sofrimento bem grande lá. E não é por pouco tempo. Porque religiosos influenciam muitas vidas. Pelo que eu conheço de Jesus, Jesus não era religioso. Ele não disse: eu sou espírita, eu sou umbandista, eu sou evangélico. Não, ele trouxe o amor e a fraternidade e um conhecimento universal de uma forma, claro, mais fácil, porque o povo naquela época não estava preparado para um conhecimento mais profundo, mas ele trouxe em forma de parábolas, né, e tudo mais, né, que hoje a gente pode falar de forma mais aberta, né. Então Jesus trouxe o amor, a fraternidade, a compreensão, a tolerância, a serenidade. Eu pergunto para vocês, tudo isso está só gravado na cabeça? Ou você tem isso? Nos vídeos aqui nós estamos falando para muita gente. Eu posso vestir uma máscara aqui de mansinho. E muitos podem dizer assim: ele não é daquele jeito. Ele é mansinho nos vídeos. Passa 6 meses aqui comigo. Pode ter certeza que em 6 meses eu não vou conseguir mentir por 6 meses. Passa uma temporada aqui na mansão com a gente. Uns 5 inscritos. Aí vocês vão ter a oportunidade de me conhecer. Conhecer a Jace.
conhecer a Michele, conhecer a Cláudia. E aí vocês veem como é que é o nosso comportamento. A árvore se conhece pelos frutos. Mas não é só isso não, eu vou acrescentar mais, que o mestre não falou na época. Eu vou acrescentar. A árvore se conhece pelo que ela emana, pelo que ela vibra, pelo que ela sente. Isso não tem como tirar, porque ou você é, ou você não é. Muitos fazem isso. Já foi dito aqui, espíritos que incorporaram em mim disseram, muitos que aparecem em vídeos com a mãozinha entre as pernas, torcendo a boquinha, se fazendo de mansinhos. Essas máscaras vão cair, porque eles próprios se mostrarão. Eles próprios se mostrarão. E isso já está acontecendo. Eles próprios estão se mostrando. Né? Por aí. Na internet, na política, na internet, na religião, fora da internet, na internet, nas famílias, na faculdade, nas empresas, no trabalho, no dia a dia, na rua. Estão todos se mostrando, gente. Estão todos se mostrando. Né? Então, vocês percebam que o planejamento da espiritualidade para que todos evoluam, ele é perfeito. Perfeito. A espiritualidade dá uma mexida naquilo que está muito parado. Ou aquilo que está mexendo muito rápido, a espiritualidade dá uma desacelerada. Porque tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo tem que ter um equilíbrio. Existem muitos espíritos que trabalham para a luz nas trevas. E eles gostam de viver lá. Eles já poderiam até ir para a luz. Eles falam, não, eu não quero ir não. Eu quero continuar vivendo aqui, que eu gosto de viver aqui nas trevas. Eu tenho meus amigos aqui, eu tenho minha falange. Mas eu vou trabalhar para a luz aqui nas trevas. Muitos deles caíram. Quando estavam encarnados, fizeram besteira, foram parar nas trevas. Purgaram o que tinha que purgar lá. Não precisavam continuar lá, mas preferiram ficar lá, trabalhando lá para a luz. Qual é o problema? Então, vamos pensar. Tem muita gente boa nas trevas. Tem muito espírito bom nas trevas. Porque Deus não força você a ficar no lugar que você não quer. Você vai ficar no lugar que você gosta. Você se sente bem. E não quer dizer que ele está nas trevas, que ele é ruim. Não quer dizer que ele está nas trevas, que ele é ruim. Ele está nas trevas trabalhando para a luz, trabalhando para a lei do karma. E ele só segue o que está na lei. Na lei de quem? De Deus. Nas trevas. E muitos estão lá por séculos e milênios. E Deus deixa, porque eles estão fazendo um bom serviço lá. Eles estão fazendo um serviço maravilhoso lá. Então, estão evoluindo e ajudando outros a evoluir. Então, eu, Pedro, eu aceito trabalhar com esses espíritos. Eu aceito. Porque a minha visão é diferente de universo e de espiritualidade. A minha visão não é religiosa, nem moralista de forma excessiva. Muitas coisas que eu faço e comportamentos meus pode ser visto por religiosos como algo imoral, algo errado. Porque a minha visão não é religiosa. Eu fujo completamente da religião. Até porque religiosos são a pior raça que existe. Religiosos são os mais endividados. Religiosos são os mais criminosos. Médiuns de todas as religiões. Mediunidade está em todas as religiões. Os médiuns, em sua grande maioria, não todos, mas os médiuns, em sua grande maioria, são os mais criminosos, são os mais doentes emocionalmente e mentalmente. Os médiuns serão os primeiros a ser deportados do planeta Terra.
Porque a pior raça que existe é a de médium. Sim. Ah, mas Pedro, você é médium. Sim. A pior raça que existe é a de médium. São os mais endividados. Não são todos, mas é a maioria. E os outros médios, a minoria? São espíritos evoluídos que encarnaram para ser médiuns. Espíritos do bem, da luz. Mas é a minoria. A maioria são endividados. Tá? E muitos desses que vêm de religiões, vamos dizer assim, religiões que são muito bonitas, são muito belas, trazem um conhecimento maravilhoso, tira muita gente do mal, mas ainda é um conhecimento religioso infantil. Muitos desses que vêm de uma religião um pouco mais infantil, com conhecimento um pouco mais fácil, estão entrando para o universalismo ou para o espiritismo, que traz um conhecimento mais profundo, mais científico. E esses religiosos, que estão vindo dessas religiões, que estão entrando no universalismo e no espiritismo agora, adivinhem, eles estão trazendo todo o seu comportamento da sua religião para o universalismo e para o espiritismo. Eles continuam do mesmo jeito. Eles continuam fanáticos, extremistas, fundamentalistas, sectaristas e com a imposição de medo, de punição, na frente do público vestindo uma máscara de angelitude que eles não têm e fora das câmeras com um comportamento totalmente diferente do que eles mostram nas câmeras. Esse é o comportamento do religioso hipócrita. O hipócrita, as raças de víboras que Jesus disse. Né? Eu vou repetir. Eles estão trazendo todo o jeitinho de ser da sua antiga religião para o universalismo e para o espiritismo. Continuam ortodoxos, divisão estreita, sem evolução espiritual. Falando asneiras como, por exemplo, não existem espíritos desencarnados. Então, peraí, então dentro desse corpo aqui não tem um espírito. Porque se o meu corpo físico morrer, já que não existe espírito desencarnado, então o meu corpo é só um corpo de carne, osso, sangue e nervos sem espírito, porque não existe espírito desencarnado. E o pior, muita gente fala assim, não existem espíritos desencarnados, mas incorpora espíritos desencarnados. Contraditório. Espera aí, deixa eu pensar. Não existem espíritos desencarnados, mas eu canalizo e incorporo espíritos desencarnados. Quer dizer, então tem alguma coisa errada, alguma coisa não está bem. Será que baixamos a frequência e estamos recebendo inspirações e intuições e falando asneiras, besteiras, que nem a gente está percebendo que está falando besteira? Não. Então, o que a gente faz? O que a gente faz? Né? Vamos refletir. Né? Assim, fiquei até confuso agora, tentando pensar. Espera aí, não existe espírito desencarnado, mas eu incorporo um Exu desencarnado. Oxo está desencarnado. Oxo está desencarnado. Oxo. Ele não está encarnado, então ele não desdobrou. Ele está desencarnado. Mas eu não incorporo espírito desencarnado. Não existe espírito desencarnado. Mas eu incorporo o Oxo que é desencarnado. Jesus está desencarnado. Jesus não está encarnado. Não existem espíritos desencarnados. Mas eu canalizo Sananda, Jesus, que é desencarnado. Não. Arcanjo Miguel está desencarnado, até porque nem encarna mais, nem corpo astral ele tem mais. Não existem espíritos desencarnados. Mas eu canalizo o Arcanjo Miguel, que é desencarnado. Afinal, ele não está encarnado, nem corpo astral ele tem mais.
Pedro, você tinha que fazer esse trabalho. Então, vamos refletir, porque o jeitinho religioso ainda está muito ativo no universalismo, com relação a algumas pessoas, não todos, tá? Não todos. Alguns religiosos que saíram da religião e entraram no universalismo ou no espiritismo ou no que se diz visão cósmica. Não, a visão cósmica está longe. A visão cósmica está muito longe. Aquilo que parece vazio não está vazio, está preenchido. Um sábio disse isso há um tempinho atrás. Um sábio disse isso no século XIX, que o que parece estar vazio está preenchido. Aqui está vazio. O que será que tem aqui se está preenchido? Daqui da Terra para a Lua tem uma distância boa, alguns milhares de quilômetros. Nossa, daqui para a Lua é distante. Tem um bom espaço vazio, mas ele diz que está preenchido. O que tem nesse espaço entre a Terra e a Lua, que parece estar vazio, mas está preenchido? A criatura inumana, chamada o dragão, que perdeu um corpo astral pela sua rebeldia de reencarnar, aquele que é contra tudo que é luz, pela sua inteligência e pelo seu conhecimento, ele criou um corpo artificial feito através de duplos etéricos roubados de seres humanos desencarnados, através de uma tecnologia avançadíssima, muito, muito além da compreensão de qualquer espírita, universalista ou qualquer cientista daqui da Terra. A criatura inumana via o planeta Terra como um planeta prisão, o que é verdade. Afinal, ele estava preso aqui, junto com outros criminosos que estão aqui. Quem? Todos nós. Porque a humanidade daqui está junto dos dragões na Terra por sintonia, afinidade. Inclusive religiosos, extremistas, intolerantes, ortodoxos e que lutam contra os seus irmãos de fé. A criatura inumana não aguentava mais ficar aqui. Ela já estava aqui há muitos milênios, muito antes da humanidade daqui adquirir a luz da razão. Por isso ele diz que antes de todos que estão adquirindo a luz da razão aqui, ele já era quem ele era. Sim, ele era mesmo. Chamado de o querubim ungido caído, né? Na linguagem religiosa. A criatura inumana estava tentando mais uma vez fugir do planeta prisão, do maldito planeta Tiamat, assim ele chamava. E ele, em corpo mental, ele desdobrou seu corpo mental do seu pseudo-corpo, um corpo artificial, que, se você disser isso para algum religioso ortodoxo, dirá que é loucura, mas é real. Ele desdobrou seu corpo mental do seu pseudo-corpo e começou a viajar entre as dimensões. Ele começou a viajar entre as dimensões. E ele tem conhecimento para isso. Procurando uma trilha energética que o lançasse para o espaço e ele finalmente se livrasse do maldito planeta Tiamat, assim ele dizia. E ele dizia: encarnar nos corpos dos seres humanos desse planeta, primitivos, com cérebros obsoletos, obtusos e boçais, me recuso, assim ele dizia. Andar entre eles, esses primitivos, não quero, assim ele dizia. E ele voltou desolado para sua base, feita de uma tecnologia avançadíssima, próximo ao núcleo planetário, a em média 2.900 quilômetros de distância da crosta planetária para o núcleo, perto do núcleo, sentindo um ódio voraz da humanidade do planeta Terra, um ódio imenso de todos os seres humanos daqui.
e de Jesus, do Cristo. Numa época a qual ele ainda podia fazer isso, antes dele ficar aprisionado no abismo, quando ele tinha um pouco mais de liberdade, alguns deles tentaram se acoplar num astronauta que foi na Lua, alguns astronautas. E quando o foguete foi para a Lua, quando atingiu os limites vibratórios do planeta Terra, onde há um campo de força criado nada mais nada menos do que por Arcanjo Miguel, a nave foi e o ser humano ficou preso no campo de força e voltou para a Terra. Quem é ele? Ele é aquele que diz que domina o planeta, domina a religião, a política, domina tudo aquilo que tem poder e muito dinheiro, todo aquele que influencia muitas pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Ele está aqui? Não. Os dragões já foram retirados. Mas existem outros seres que têm muito conhecimento e também são mestres em manipular mentes, emoções e sentimentos. Usar muitos que entram em sintonia com eles. Usar muitos que entram em sintonia com eles, ou seja, sintonia, afinidade, semelhante atrai semelhante. Como é que eu entro em sintonia com eles? Quando a gente sente raiva de um irmão que falou só verdades e começa a lutar contra ele, querendo se vingar, entrou em sintonia com eles. E eles podem te usar como instrumentos, principalmente se você influenciar muitos. Sentiu raiva, ódio, orgulho, arrogância, é extremista, é fanático, porque junto com o fanatismo o ódio vem junto. Ganancioso, egoísta, prepotente, arrogante. Nessas horas, uma cervejinha no final de semana não se torna nada. Não se torna nada. O que é uma cervejinha na frente de uma arrogância bem potente, de uma prepotência, de uma ganância bem forte, sede de poder? Uma cervejinha no final de semana não é nada. Não. Essas paixões são bem mais difíceis de serem retiradas porque elas podem estar sendo arrastadas por muitos milênios. Mas como se está encarnado, não se percebe e também não aceita se alguém falar. Então entre em sintonia com eles. E se você tiver conhecimentos no arcabouço mental que você traz da sua religião, que você nasceu nela, e todo o conhecimento está no seu arcabouço, principalmente se você também traz conhecimentos de psicologia, psiquiatria, hipnose, se você tem esses conhecimentos, você se torna um instrumento e tanto na mão deles, porque o seu arcabouço mental está recheado de tudo isso, e ele vai usar e abusar de você se você entrar em sintonia com eles, porque eles vão encontrar um médium eficiente com o arcabouço mental recheado de conhecimentos que poderão ser usados para o mal, e muitos vão achar que está sendo usado para o bem, porque se veste uma máscara de angelitude, falando mansinho, calminho, de forma fraterna, amorosa, falando tudo que está no Evangelho, manipulando assim muitas consciências, numa hipocrisia gigantesca, onde só quem conviveu sabe que não é bem assim. Só quem convive sabe que não é bem assim. Mas para os de fora que não convivem, a pessoa é maravilhosa. A pessoa é evangelizada. Mas só está trazendo conhecimentos na cabeça. Não emana, não vibra, não sente, não é. Então, precisamos que Jesus ou algum espírito parecido com Jesus, não precisa ter a evolução dele, mas assim parecido com ele no jeito de trabalhar, venha e faça a mesma coisa que ele fez há 2000 anos atrás com relação aos religiosos hipócritas. Porque Jesus, quem ele mais combateu foram esses,
Então será que Jesus tinha implicância com os médiuns daquela época? Porque eles eram médiuns. Jesus tinha implicância com os religiosos daquela época? Porque ele só falava dos religiosos? Era quem ele mais combatia? Não, ele não tinha implicância. Ele estava educando, curando, através do que ele falava. O que ele falava incomodou tanto que o levou à crucificação. O que o levou à crucificação também foi ele dizer quem ele era. Sem pestanejar. Dizer quem ele era o levou a ser assassinado. Porque ele disse quem ele era. Não suportaram ouvir que ele era um anjo, que ele era um espírito evoluidíssimo. Não suportaram ouvir que ali tinha alguém superior a eles na evolução. Porque eles achavam que eram superiores só porque eram poderosos, que eram sacerdotes, prefeitos, governadores. E isso não é poder. Isso não é poder. Poder é estar cada vez mais próximo de Deus. Poderoso é aquele que ama. Poderoso é aquele que é manso e puro de coração. Poderoso é aquele que é pacífico. Poderoso é aquele que cede. Poderoso é aquele que é humilde. Poderoso é aquele que ama de verdade, não fala, mas sente. Poderoso é aquele que renuncia à sua vida em prol dos outros. Poderoso é aquele que sofre todas as calúnias, difamações e ataques em prol da evolução de muitos. Esse é poderoso. Poderoso é aquele que ajuda um grupo de pessoas, ajuda mesmo na sua cura, na sua evolução, e é traído e continua amando. Esse é poderoso. Poderoso é aquele que continua amando aqueles que o traíram e se juntam aos seus perseguidores para continuar o traindo. Esse é poderoso. E bem-aventurado é aquele que enxerga esse. E cego espiritual é aquele que não enxerga, que está distante de Deus, que só está com Deus na cabeça, só está com o Evangelho na boca, mas não no que vibra, no que sente e no que emana. Então, em que momento nós estamos? Em que época nós estamos? Que fim dos tempos é esse? Nós estamos no fim dos tempos, onde anjos estão sendo mergulhados na carne para fazer tudo o que Jesus fez há 2000 anos atrás. Uns de forma mais ostensiva, com muita coragem, e outros um pouco mais brandos, um pouco mais devagar, porque muitos desses anjos, dependendo do seu nível evolutivo, eles, quando encarnam, eles sentem um pouco de medo, mas existem aqueles anjos que têm um espírito guerreiro, mas não é o guerreiro na visão terrestre, violento, de fazer mal ao outro. Não. É um guerreiro celeste. É um guerreiro de Deus, que a humanidade daqui da Terra ainda não conhece. É um guardião da lei. São esses anjos que descem para que a lei do Pai se cumpra. Eles são os agentes da lei divina. Eles são a lei de Deus viva em ação. São esses os que estão mergulhando na carne. São esses os que estão mergulhando aqui, no fim dos tempos. E outros não mergulharam na carne, continuam no plano espiritual, mas eles descem junto com os seus que mergulharam na carne e está do lado deles, mesmo que não possam ser vistos. Portanto, então, esses anjos que mergulham na carne para que a lei de Deus se cumpra, eles são muito bem acompanhados pelos seus. Seres que vêm de uma dimensão onde religiosos, ortodoxos, extremistas, intolerantes e perseguidores nem imaginam que existe.
porque estão muito distantes de Deus, porque estão na religião, estão na ortodoxia, estão na intolerância, estão no extremismo, estão na perseguição de irmãos de fé. Eles estão mais ocupados com isso do que para trabalhar para o progresso da humanidade. Então, foi necessário que esses espíritos mais evoluídos descessem à carne, porque os religiosos mais uma vez falharam pela sua conduta totalmente oposta ao que Deus ensina. Então, que a justiça divina seja aplicada. Como? Não é na visão terrena. A justiça divina, ela vem sendo aplicada através daqueles que fazem parte da justiça divina, que estão encarnados, que serão a voz de Deus. Eles serão as línguas de fogo do Deus Altíssimo, que falarão tudo o que precisar ser falado e não serão compreendidos por causa da visão religiosa e estreita da humanidade atrasada a qual eles encarnaram. Assim como os Espíritos do Senhor vão falar através deles, através do mediunismo. E os Espíritos do Senhor vão falar de uma forma diferente. Eles vão falar de uma forma a qual os religiosos não vão compreender. Porque eles vão falar até mesmo um palavrãozinho ou outro. E os religiosos não vão entender porque tem um moralismo excessivo. E acha que para ser a voz de Deus só tem que falar manso, mansinho. E não é bem assim que funciona. Principalmente em mundos, prisão, onde só tem criminosos e doentes, que só ouvem de uma forma mais forte. Porque no momento de transição planetária do fim dos tempos, os remanescentes que estão lá são os mais rebeldes, os mais criminosos. São aqueles que Deus já tentou de tudo para regenerá-los. E não aconteceu. Então Deus os está regenerando de forma amarga, com um remédio bem amargo. E esse remédio é o que os seus emissários encarnados estão falando. É o que eles falam. Porque o instrumento mais forte de Deus é naquele que prega, naquele que fala. Jesus curou corpos doentes, mas a maior obra dele foi o que ele falou. Não as pessoas que ele curou, os corpos que ele curou. Porque corpos são perecíveis e corpos não são nada. O espírito é tudo. Portanto, o que ele falou ficou gravado no corpo mental de todos aqueles espíritos encarnados e desencarnados até hoje e perdura até os dias de hoje. E vai perdurar por toda a eternidade, porque o Evangelho do Cristo, ele é imutável. Ele serve para toda a eternidade. E digo mais, não foi trazido todo o Evangelho. Tem mais coisa no Evangelho. Tem mais coisa para trazer do Evangelho, que não foi trazido porque a humanidade deste planeta não está preparada para o complemento do Evangelho, da outra parte que está faltando. Não está preparada. No momento certo, vai ser trazido. Porque a humanidade que habita o planeta Terra, em sua grande maioria, ainda é muito atrasada. Muito atrasada. A prova disso é que aqui ainda tem guerras. Aqui ainda tem orgulho, arrogância, inveja, vingança, traição. Aqui ainda tem irmãos de fé que lutam entre si quando deveriam estar unidos em prol da fraternidade, do amor e que o amor seja estabelecido no planeta Terra. Eles ainda perdem tempo com isso, degladiando entre si, numa briga ferrenha que no final das contas não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Só vai dar em tristeza, dor
infelicidade, inimizade e karmas. Muitos karmas. Essa é a nossa mensagem. Que Deus abençoe todos vocês.